Domingo, 8 de setembro. Inesquecível. Ouça Marcos 14, 1 a 11. 2 dias depois seria celebrada a Páscoa e a festa dos pães sem fermento. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de prender Jesus, à traição, para matá-lo, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, fazendo uma refeição na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume muito valioso, de nardo puro, e quebrando o frasco, derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. Alguns dos que estavam ali ficaram indignados e diziam entre si: para que este desperdício de perfume? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários para ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixem a mulher em paz. Por que vocês a estão incomodando? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, e quando quiserem, podem fazer-lhes o bem, mas a mim vocês nem sempre terão. Ela fez o que pôde, ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi falar com os principais sacerdotes, para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo isto, se alegraram e prometeram dar dinheiro a ele. Nesse meio tempo, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. Pergunta 1. Qual é a relação entre as duas histórias relatadas nessa passagem? Faltavam 2 dias para a Páscoa. Essa reunião pode ter ocorrido entre terça e quarta-feira daquela semana. Os líderes tinham um plano e um cronograma. Só precisavam de um meio para atingir esse objetivo. Esse meio seria surpreendente. Essa passagem é a 5ª história em formato de sanduíche em Marcos. A história da conspiração contra Jesus está ligada à história de uma mulher que unge sua cabeça com perfume precioso. 2 personagens paralelos realizaram ações opostas, exibindo um contraste irônico. Marcos não revela o nome dessa mulher. Sua dádiva a Jesus contrasta com a artimanha de Judas ao trair o Senhor. Judas é mencionado como um dos 12. O valor do presente dela é mencionado. O preço dele é apenas uma promessa de dinheiro. Nenhuma razão é dada para a mulher ter feito isso, mas os convidados do jantar ficaram horrorizados quando consideraram o desperdício de quase 1 ano de salário ao derramar o perfume sobre Jesus. O Senhor, porém, a defendeu, dizendo que o ato dela seria incluído na pregação do Evangelho em todo o mundo, em memória dela. Seria algo inesquecível. Os 4 evangelhos contam essa história de uma forma ou de outra, provavelmente por causa das palavras de Jesus em memória do seu feito. A traição de Judas também foi inesquecível. Marcos dá a entender que a motivação dele foi a ganância. O Evangelho de João deixa isso explícito. Marcos faz um trocadilho com a palavra bom para ilustrar que 2 motivações ou tramas diferentes estavam em jogo nessas histórias. Em Marcos 14, 6, Jesus chamou a ação da mulher de boa, que em grego pode ser traduzido como bela. Depois, ele disse que sempre poderemos fazer o bem para os pobres, e chamou a ação da mulher de parte do Evangelho, que significa boas novas. Por último, em Marcos 14, 11, Judas procurou uma boa ocasião para trair Jesus. Esse jogo de palavras indica que a conspiração humana para destruir o Messias se tornaria parte da história do Evangelho, porque estava cumprindo a vontade de Deus ao dar seu Filho para a salvação da humanidade. Ouça Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como esse verso ajuda a explicar esses acontecimentos?